Olá, meu colega concurseiro, nós estamos aqui trabalhando para dar muitas dicas para você e com certeza é o melhor curso online de português que você vai fazer na sua vida, porque eu sou uma pessoa experiente, trabalho para concurso há muito tempo e você vai começar a perceber pela primeira dica. E nós vamos ser muito completos para você num trabalho muito sério. Fiquem tranquilos, porque o que vai ser passado para você é para que você possa fazer concurso em qualquer lugar, de qualquer banca. Você nunca teve uma aula de concurso, uma aula de concurseiro mesmo, tão completo como será aqui. Porque toda aula você terá a matéria e nós vamos comentar depois por meio de exercícios. Entendeu? Então você vai usar todo o seu tempo para você aprender de verdade como enfrentar um concurso, como enfrentar língua portuguesa em concurso. Muita malícia na hora, muita disposição, muita informação para que você acerte todas as questões. Comigo, com certeza, se você não gabaritar a prova, você vai ficar bem pertinho, né? Não vamos dizer que vou gabaritar tudo, porque isso aí, né, não é bem assim. Mas se você de 10 acertar 9, é muito bom. Nós vamos trabalhar aqui para que você acerte 100%. Você nunca terá tido um curso tão bom quanto esse. Vamos trabalhar. Perfeito? Para começar a nossa primeira dica, vou lhes apresentar duas questões. Vou apresentar uma questão, você dá um pause, tenta resolver e logo a seguir eu vou comentar item por item. Aqui na primeira questão e na segunda questão, você vai observar o quanto que você vai aprender só com a dica, hein? Olhe bem, vamos lá. Olha a primeira questão aí. Marque a alternativa correta. Tempo para você fazer. Ok? Vamos lá, você já deve ter realizado. Tá lá, marque a alternativa correta. Vamos ver o que você marcou aí. Vamos lá. O ministro disse que o assunto era nível de Brasília. Gente, ó, guardem bem. Não existe a expressão a nível de. Isso aqui está errado. Não se fala nível de. Não se escreve a nível de. Você deve escrever em nível de. Em nível de, tá bom, minha gente? Ó, em nível de e não a nível de. Em nível de Brasília. Em nível de quer dizer de responsabilidade, da alçada. Isso que é em nível de. Perfeito? Então, olha, a nível de não existe, muito menos com acento de crase. Não existe a nível de. É sempre em nível de. O máximo que você pode usar algum dia é a expressão ao nível. Mas ao nível significa no sentido de nivelar. Ao nível você vai empregar com o sentido de nivelar. Se você diz a calçada está ao nível do asfalto. A cidade fica ao nível do mar. Então isso você pode fazer. Está certo, mas a nível de, nunca, guarde bem, nem falando, nem escrevendo a nível de. Letra B. Ao invés de trabalhar, fumava seu cigarro de palha. Cuidado, ó, essa expressão, ao invés de, ela está errada. O mais correto, que você sempre estará correto, em vez de. Em vez de, está sempre correto. Então, na hora de você falar, ou na hora de escrever, de repente, sua redação, tendo dúvida, escreva em vez de. Em vez de. Sempre assim. Você vai falar correto, vai escrever correto. Ao invés de, só pode ser usado quando você tiver situações aqui, ó, contrárias, antônimas. Tá bom? Então, se eu dissesse aqui, ao invés de trabalhar, brincava, ao invés de limpar a casa, sujava, então você pode usar ao invés de. Em prova de concurso, eles colocam muito, você pode trocar ao invés de por em vez de, ou em vez de por ao invés de. Lembre-se o seguinte, em vez de está sempre correto. Então, para falar, eu escrever em vez de.
Você não tenha dúvida. Prova, o cara vai escrever ao invés de e vai perguntar a você se pode trocar por em vez de. Ou escreve em vez de e pergunta se pode trocar por ao invés. Então é comum esse tipo de questão e coloca lá no final, marcar o item cuja expressão destacada pode ser trocada pela que está entre parênteses. Perfeito? Vamos seguir. Se você tiver dúvida, depois você vai seguir isso aí nas aulas online, que você vai aprender com mais detalhe. Vamos lá. C. A princípio haverá reunião no final do mês. Olha bem, gente, a princípio é uma palavra que existe, mas aqui está errado. A princípio só pode ser usado quando for no sentido de no começo, entendeu? No início. Então, no começo ou no início não gostei da cidade, mas depois fui me acostumando. No início não gostei do livro. Tá vendo? Então, tudo bem. Então, você vai dizer, a princípio não gostei do livro, mas depois fui me acostumando. A princípio não gostei dessa cidade, depois fui me acostumando. Então, tudo bem. Agora, quando eu digo a princípio haverá reunião no final do mês, pode ou não acontecer. Então, é uma coisa que é tese, teoricamente. Então, não pode usar a princípio. Tem que ser, então, em princípio. Em princípio, haverá, quer dizer, em tese, teoricamente haverá reunião. Quando você não pode definir, então está aqui, ó. Em princípio, quer dizer em tese, teoricamente. Letra D é muito legal, uma boa armadilha, porque você encontra isso em todo lugar, né? Esta tinta é a base de água. Está lá na lata de tinta, tinta à base de água. Acontece que não se usa a base. Tinta com base de água. Beleza? Isso é uma dica muito importante, porque se cair isso aqui numa prova, você pode ter certeza de que 95%, 99% vão errar a questão. Tá? Vamos a outra. Então, aprendeu mais uma. Letra E. O deputado falou acerca de 20 jornalistas. Aí está correto. Acerca de separado quer dizer número aproximado ou aproximação. Perfeito? Acerca de. Se fosse sobre, o deputado falou acerca de economia, aí seria junto, é sobre, acerca sobre, porque falou sobre economia. Acerca separado quer dizer um número aproximado. Perfeito? Então a nossa resposta aqui correta qual é? A letra E de elegante. Perfeito? Vamos então para a nossa segunda questão. Olha lá. Agora eu quero a alternativa incorreta, não é mais a correta. Beleza? Então marque a alternativa incorreta. Tempo para você resolver a questão e eu já vou comentar a resposta. Ok? Marque a alternativa incorreta. Observem. Letra A. Não concordo. Suas opiniões vêm de encontro às minhas. Tá certo? Então, olha aqui, minha gente. Se você não concorda, vem de encontro. De encontro quer dizer discordar. Tá certo? Peguem pela primeira preposição, que você tem o de discordar. Tá bom? De discordar. Lembre-se de que existe a expressão ao encontro de. Então tá aqui, ó, azinha aqui, ó, a de a favor. Sempre observando isso aqui, ó, de discordar, a de a favor. Eu quero chamar a atenção que se caísse numa prova de encontro A ao encontro D, muita gente vai acertar a questão. Agora toma cuidado, quando eles pedem se pode trocar. Aí ele vai lá e coloca assim, ó, ao encontro de. Né? Então uma frase, outro dando outra frase, ó, a proposta da empresa veio ao encontro dos anseios dos funcionários. Aí ele pergunta para você se pode trocar ao encontro dos anseios dos funcionários por a proposta agradou os funcionários. Tá vendo? Como você sabe que ele escreveu ao encontro e ao encontro é concordar, aí você vai pensar, está certo, só que ele está te sacaneando. Ele está mexendo o ao encontro de com regência do verbo agradar. Então, neste caso, não pode falar a proposta da empresa agradou os funcionários. A proposta da empresa agradou aos funcionários.
Agradar o, colocando o objeto direto, é somente no sentido de dar carinho. Você pode dizer a mãe agradava o filho, dava carinho. Perfeito? Muito cuidado com isso aí. Depois a gente vai detalhar mais, principalmente quando for um azinho, né? Você pode dizer a mãe agradava a filha. Aí o cara pergunta se esse azinho é obrigatório acento de crase. Não necessariamente, depende. Se você falar a mãe agradava a filha com acento de crase, é que a mãe é agradável, uma mãe bacana, uma mãe boa. Aí, quando você diz a mãe agradava a filha sem o acento indicativo de crase, acento grave, você até diz que a mãe dava carinho. Então tome cuidado, a mistura, né, de uma coisa, porque isso aqui é início de matéria, e o verbo regência é quase o final de matéria. Ok? Vem comigo. Letra B. Então a letra A está correta, letra B. Todos ficaram alerta ao perigo. Cuidado com esse alerta, tá, minha gente? Por aí a gente ouve muita gente falar assim, em alerta. Guardem, não existe em alerta. Os estudantes caminhavam alerta ao perigo. Não pode ser alertas também, porque ficaram assim. Esse alerta aí ele é um advérbio. Então ficaram alerta. Existe no plural? Existe. Você pode dizer assim, soldados alertas vivem mais. Soldados atentos, ele funciona como adjetivo. Perfeito? Você tem outras situações. Soaram os alertas. Aí são aparelhos que soaram, é substantivo. E existe outro caso ainda que o alerta pode ser uma interjeição. Tá? Quando lá o comando diz alerta, vou ver, esse alerta aí é uma interjeição. Perfeito? Então veja bem, nós somos 4 tipos de alerta aí, é só você parar e renovar o que eu falei que você vai entender. Vem comigo. Então todos ficaram alerta. O Estado está alerta. O governador ficou alerta e não em alerta. Beleza? Vamos seguir. C. Tudo era visto através da janela de vidro. Correto. Através de, no sentido de atravessar. Perfeito? Agora, muita gente usa esse através de forma errada. Soube do problema através da imprensa. Aí não é. Aí é por meio de. Quando você usa como recurso, é por meio da imprensa. Você usou a imprensa como recurso. E através de, no sentido de atravessar. Agora, presta atenção no que eu vou dizer. Quando pode ser um ou outro? Quando for no sentido de levar de um lado para o outro. Perfeito? Ou de tempo para tempo. Pode ser um ou outro. Você pode dizer o sangue é levado ao coração através das veias ou por meio das veias. Está vendo? De um lado para o outro. Você pode dizer também a água é levada à cidade através de dutos ou por meio de dutos. Ó, tá vendo? Soube do problema através dos anos. Ó, aí de tempo para tempo. Aí você pode usar através dos anos ou por meio dos anos. Mas cuidado, soube do assunto através da imprensa, está errado, é por meio da imprensa. Cuidado com as suas redações. Eu corrijo muitas redações e comumente o indivíduo usa através sem olhar. E não é assim. Se é um recurso, é por meio de. Vamos lá. Aqui está correto que através da janela de vidro é atravessar. Essa letra D é uma das questões mais difíceis de prova. Muito cuidado, ó. Que houvesse ou não existido opiniões. Gente, esse ou não aqui está enchendo linguiça. Pensa aqui, ó, que houvesse existido. Existido é o particípio do verbo existir. Sempre que você emprega existir, haverá sujeito. E aqui, ó, houvesse existido, quem é que manda? É sempre o último verbo, é o verbo existir. Não é o verbo haver que está mandando. Quem está mandando é o verbo existir. Então, se você tem o verbo existir, é porque há sujeito. Então, tem que haver concordância. Então, se eu ler simplesmente que houvesse existido opiniões, você vai perguntar para o sujeito, para o verbo, né? O que existe? O que existe? Opiniões. Então, opiniões é sujeito. Se é sujeito, o meu auxiliar tem que obedecer. O meu auxiliar tem que ir para o plural. Plural com plural. Então, o correto seria que houvessem existido ou não opiniões. Então, a resposta incorreta é a letra D. Essa letra E, ela é impossível, que o indivíduo já vai direto nela, porque é uma fala do dia a dia. Você fala assim, a criança chegou toda molhada. Preste atenção. Quando eu falo a criança chegou toda molhada, isso é uma linguagem informal. De repente, o dia a dia é até incorreta. Tá? Mas as pessoas falam no dia a dia. Entendeu?
Esse termo aqui, ele funciona como advérbio. Advérbio. Então a criança chegou completamente molhada. A criança chegou completamente. Como é advérbio, o correto, o culto é isso aqui, ó. Todo. Isso é a linguagem culta. Todo molhado, completamente. Cuidado com prova. De repente ele vai lá e, como você estudou que todo, toda, todas, todas é pronome indefinido, ele vai lá e escreve: a criança chegou toda molhada. E ele não pergunta se está correto. Ele vai perguntar para você se o toda é pronome indefinido. O elemento todo na linha tal é um pronome indefinido. Certo ou errado? Sebraço faz isso com você. Errado. A criança chegou toda molhada, está errado. Agora ele pode perguntar o seguinte: a criança chegou toda molhada. Toda funciona como advérbio. Correto. Então ele perguntou se funciona como advérbio. Ele não perguntou se é linguagem culta ou não culta. Tá legal, minha gente? Então a nossa língua existe muito isso. Você usa uma expressão e ela está de repente incorreta, é um coloquial, mas ele vai perguntar a você se é um advérbio. Tá bom? Então neste caso, cuidado, ó, repetindo, o que é correto? Todo. A criança chegou toda molhada, completamente advérbio. No dia a dia as pessoas falam o quê? Toda. Se numa prova ele escreveu toda e perguntar a você se o toda é um advérbio, sim. Aqui, se o toda, ele perguntar se o toda é um pronome indefinido. Errado. Beleza? Então funciona como um advérbio. Agora, qual que é a linguagem culta? Todo. Qual que é a linguagem coloquial? Toda. É diferente. Perfeito? Então, mais à frente terem muitas dicas. E vejam bem você, o nível do nosso curso online vai ser desse jeito, para você acertar todas as questões de uma prova. Se Deus quiser. Vamos trabalhar. E até mais.